Amém. Gente, a paz do Senhor. A gente vai falar de um dos capítulos, talvez um dos mais difíceis da carta aos Romanos. E, inclusive, a gente vai ver que ele é um capítulo que ele traz algumas dúvidas de interpretação, inclusive entre os teólogos, tá? Então, a nossa ideia aqui também não é resolver todos esses problemas, mas é a gente estudar e entender o que Deus quer falar conosco através dessa passagem. Que, como a gente vai ver até o final dela, ele é um capítulo um tanto desesperador. Porque é um capítulo que ele mostra o poder do pecado sobre o homem, e no final dele, aliás, no penúltimo versículo, ele encerra como se fosse um grito de desespero, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, tendo isso como pano de fundo, a gente vai começar agora a falar um pouquinho desse capítulo, e aí eu quebrei ele em 3 partes para a gente tentar dividir e compreender melhor, né, o que esse capítulo quer trazer para a gente. Pode passar, né? Só recapitulando, então, vocês se lembram da última aula, né, que foi bem extensa, porque esse assunto era um pouco mais complexo, né? E nós aprendemos, se fosse resumir o capítulo 6, né, que nós falamos que éramos escravos do pecado e agora somos escravos da justiça de Deus, só que o jugo de Jesus ele é suave e leve, então quando nós falamos de ser escravos ou servos de Deus, é uma servidão leve, é uma servidão alegre, você serve a Deus com alegria, né? E aí eu peguei aqui 2 versículos para a gente tentar só recapitular a lição passada, né, que eu trouxe para a gente. Um deles é Romanos 6,11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então foi isso que nós aprendemos na aula passada, morrer para o pecado. É como se o pecado viesse para nós oferecendo algo e nós apresentássemos, eu vi isso numa aula, como se nós apresentássemos um atestado de óbito. Toda vez que o pecado vier nos oferecer alguma coisa, a gente fala assim, não, eu estou morto para o pecado, agora eu sirvo a Deus através de Cristo Jesus. Então é mais ou menos essa ilustração dessa passagem. E Romanos 6,15. E então, vamos pecar porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Então, o contraponto de quando nós falamos que estamos mortos para o pecado e agora embaixo da graça, uma das acusações que Paulo sofreu Paulo vem pregando um evangelho que quanto mais você peca, mais a graça se sobressai. Então vamos viver no pecado para que a graça superabunde, né? E Paulo, ele deixa de uma forma bem enfática, né? De maneira nenhuma nós devemos pensar no evangelho dessa forma, né? Então quando nós morremos para o pecado, que de fato nós não vamos mais viver na prática do pecado. Então essa é a lição que Paulo traz. Aí próximo slide, Will, isso foi só para recapitular. Aqui o que a gente vai falar nessa aula, Paulo ele faz uma ilustração da lei, dando um exemplo do casamento, que nós vamos ver no capítulo 7, né, do versículo 1 ao 6. O papel da lei, a gente vai tentar entender qual que era o papel de fato da lei, e a gente vai descobrir que o papel da lei nunca foi salvar o homem, sempre foi mostrar ao homem quão pecador ele era. Aqui uma passagem bem controversa, que é Romanos 7, do 14 ao 24, que é onde a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo, e aí tem algumas perguntas aí para vocês. E o final, que é o último versículo, que eu chamei aqui de graças a Deus, porque depois de ler todo esse capítulo, que é desesperador, que te mostra o quão pecador você é e o quão você merece ser condenado pela lei, tem um escape, né, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é assim que ele termina o capítulo 7. E aí pode passar, Will, vamos falar tá um pouquinho pequeno aí para quem está vendo no celular, deixa eu até colocar aqui no computador. Vamos lá. Quem pode ler, para vocês acordarem aí, Romanos capítulo 7, versículos do 1 ao 6,
Cada um lê um versículo. Vamos intercalando aí para todo mundo fazer a leitura. Eu vou começar, tá? Ó, versículo 1, aí depois vocês continuam. Minha versão é a NVI. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? A mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está-lhe ligado pela lei, mas, morto o marido, está livre da lei e do marido. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério. Mas se o marido morrer, ela estará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, e por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber que aquele que ressuscitou dentre os mortos, e deste modo frutifiquemos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para vocês. Porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso, somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Amém. Então aqui, Paulo ele traz uma ilustração para explicar a lei. Ele traz a ilustração do casamento. Então a primeira coisa que ele fala vocês conhecem a lei. Então ele falava a pessoas que conheciam essa lei, né? A lei que Deus tinha determinado. Vamos falar sobre casamento. No casamento, a mulher e o homem, eles estão ligados perante a lei até a morte. E a única forma da mulher casar novamente sem ser considerada adúltera é caso o marido morra. Então, olha que interessante. Lembra aquela passagem de Jesus que os saduceus, que não criam na ressurreição, falavam: a mulher teve 7 maridos, né? Os 7 irmãos, né? Casou com um, ele morreu. Aí a lei mandava que um familiar casasse com ela para ter descendentes. Aí ele morreu também, e assim foram os 7, né? Então, ali mostrava que eles conheciam a lei. De fato, eles sabiam que a morte encerrava o compromisso que a lei tinha estabelecido. Até aqui, tudo bem? Aí, o que acontece? A única forma da mulher poder casar de novo era se o marido morresse. E aí, uma ilustração que algumas aulas que eu assisti deram foi a seguinte: a lei, ela é como se ela fosse o marido, né? E nós como se fôssemos a esposa. A lei, para que eu seja livre da lei, a lei tinha que morrer. Só que a lei morre, ou a lei ela é eterna? A lei não é estabelecida por Deus? Exato. É eterna. E aí, por isso que eu coloquei nesse quadrinho aí no slide, você vê que a lei, lá no início, ela é uma barra bem grande e ela traz duas coisas pra gente, né? Ela traz exigências e ela também traz as punições. O que acontece? Toda vez que a lei de Deus, a lei foi dada por Deus, não para salvar o homem, a lei foi dada por Deus para mostrar ao homem qual é o padrão de Deus, porque Deus tem um padrão moral, Deus é santo e nele não há treva alguma. E essa lei, ela trazia para o homem, ela traz ao homem todas as exigências, tá difícil, todas as exigências, ou seja, como nós devemos viver a vida que foi dada por Deus. E aí essa lei, ela é boa, ela traz que você não deve adulterar, você não deve matar, você não deve mentir, você não deve levantar falso testemunho. Então nada que a lei fala para que nós façamos é ruim. E ela também traz as punições para todo aquele que desobedece à lei. E qual é a principal das punições? Morte. Amém. E aí o que acontece? Todos nós
falando agora da nossa lei, por exemplo, da Constituição no Brasil. Desde o nosso nascimento até a nossa morte, nós estamos embaixo da lei. Ou seja, ninguém pode descumprir a lei em nenhum momento. Só que depois da morte, você está livre da lei. Não existe lei para quem já morreu. Existe lei para os que ficam, né? O máximo que vai existir é como dividir os bens daquela pessoa que morreu. Mas isso é para os herdeiros. A lei já não é mais para a pessoa que faleceu. Quando nós estamos embaixo da lei, nós somos como se fôssemos escravos da lei. Nós temos que segui-la. E toda vez que nós não cumprimos, nós temos as punições dela. E aí o que Paulo fala aqui? Como nós estamos debaixo da lei e nós não conseguimos cumprir a lei, a única certeza que nós temos é que nós vamos sofrer as punições da lei. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Então, a única certeza que nós tínhamos era que, por não conseguir cumprir a lei de Deus, que é boa, eu vou receber o que é justo, porque a lei implica justiça, né? Toda vez que eu não cumpro a lei, eu recebo o que é justo. E o que é justo para mim, a morte e a condenação eterna. E aí Paulo, ele dá um exemplo. Ele fala assim, bom, e aí que foi, é até confuso, tá? A forma que Paulo ilustra, mas é interessante. Ele fala o seguinte, olha, pensa no marido e na esposa. Então, se o marido morre, a esposa está livre para casar de novo. Só que a lei, que é o marido, ela não morre. A lei de Deus, ela permanece verdade para sempre. O mesmo Deus que disse, não levantarás falso testemunho perante a lei, não é porque nós estamos no tempo da graça que nós não temos que cumprir o que a lei diz. Não levantarás falso testemunho. Nós continuamos cumprindo a lei, claro que não agora com o jugo, mas com a alegria do Espírito, que nós vamos ver depois. Mas quando Paulo fala dessa alusão, ele fala o seguinte, bom, então só tem uma forma de ser livre da lei. A lei não morre, e a lei é o marido. Logo, quem tem que morrer? A esposa. Então, espiritualmente falando, o que teve que acontecer conosco? Nós tínhamos um esposo que era a lei, e essa lei, ela era perfeita. Então imagina e aí foi uma outra ilustração que eu vi que foi bem interessante. Imagina uma mulher casada com um cara perfeito. O cara faz tudo perfeito, não tem nenhuma falha. Só que a mulher, ela é meio atrapalhada, ou ela sempre faz as coisas, mas fala, não, você está fazendo errado. E ela não aguenta mais viver sobre esse jugo, porque o cara é muito perfeito e ela não consegue seguir esse padrão que ele exige dela. A única saída para ela só vai ser livre disso quando ela morrer. Então esse é meio que o jugo, né, dela. E aí o que acontece? Quando nós morremos para a lei? Na cruz de Cristo. Então é isso que Paulo vai ilustrar. Quando Cristo derrama o sangue na cruz do Calvário, é como se nós morrêssemos para a lei, ou seja, o poder da lei que nos condenava já não exerce mais poder sobre nós, mas agora que nós morremos com Cristo, nós não simplesmente, como era no início, que nós morríamos e éramos condenados. Nós morremos para a lei e no mesmo momento nós nascemos, mas nós nascemos para a vida, nascemos para Cristo. E é isso que simboliza o batismo, né? Nós morremos para o pecado, nascemos para Deus. Nós morremos para o mundo, nascemos para Cristo. Quando você olha o diálogo de Jesus com Nicodemos, o que Jesus fala para Nicodemos? Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, se você não morre para o mundo, para o pecado, para a lei, agora, no capítulo 7, você não pode nascer de novo e viver para Deus, porque pela lei ninguém poderá ser salvo. A lei é boa, mas o máximo que você vai conseguir fazer é seguir alguns padrões externos, mas internamente você nunca vai conseguir cumprir toda a lei. Então ela mostra para você o quanto você é pecador. E agora nós nascemos de novo em Cristo.
Então, se nós morremos com Cristo na sua morte da cruz, nós também nascemos de novo pela sua ressurreição. E é isso que nós vemos aqui nesse quadrinho, tem que ilustrar que agora, por mais que a lei continue, nós temos vida em Cristo. E aí Paulo fala no versículo 6, né? Morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, não segundo a velha forma da lei escrita. Ou seja, ele fala que nós fomos livres da lei e que agora nós vivemos segundo a lei do Espírito, em Cristo Jesus. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Sim, tudo bem. Aí agora o que acontece? A gente só falou mal da lei, né? A lei é toda perfeitinha, ela só fala que eu tô errado, ela só fala que eu faço tudo errado, que eu sou falho, que eu sou pecador, não aguento mais a lei. Qual que é o problema agora? Você tem duas formas de lidar com a lei, por suas próprias forças. Ou você é um legalista, e quem é o legalista? O legalista é o melhor exemplo que nós temos do legalista é o fariseu. Você pode chegar, estufar o peito, pôr seu terninho, ir lá na igreja e falar assim, não, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, eu nunca levantei falso testemunho, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo. E você acha que por praticar algumas obras da lei, porque de fato, se a única lei fosse não matarás, eu tenho certeza que a maioria das pessoas seria salva. Porque não é a maioria das pessoas que matam. Só que esse é um problema do legalista. Ele acha que por cumprir algumas obras da lei, ele está justificado perante Deus. Eu oro todos os dias, é igual a oração daquele homem justo aos seus olhos, né? Senhor, eu dou o dízimo, eu oro todos os dias, eu jejuo, eu dou esmolas, e ele achava que isso era suficiente. Só que isso não salva, e nós já sabemos disso. A outra forma de você lidar, tentar ser livre do jugo da lei, é você ser um libertino. É aquele cara que assim, olha, essa lei aí, na verdade, ela não serve para nada. Eu quero viver livre. Eu sou livre, então eu posso fazer o que eu quiser. Enquanto não existe lei, eu não preciso ficar me preocupando com o que a lei diz. E aí um exemplo que nós temos que é fácil de entender, pega a velocidade máxima de uma rodovia. Se a velocidade máxima é 100 por hora, se eu passo a 90, tá tudo bem. Se eu passo a 110, eu transgredi a lei, certo? Só que suponha que não tenha nada falando qual é a velocidade máxima. E eu passo a 200 por hora. Mesmo correndo risco de morte, mesmo de vida, mesmo correndo risco de matar alguém, eu estou descumprindo a lei? Se eu passo a 200 por hora e não tem nenhuma lei falando a velocidade máxima? Não, você só tá fazendo o que você acha que pode fazer. Exatamente. E aí olha que interessante, não tem um peso sobre mim. Eu vivo da forma que eu quero e não tem ninguém para me acusar, para falar que você está vivendo errado. E aí, olha que interessante. Se você for eu vou dar um exemplo assim do que a gente vê nos noticiários, tá? Eu não quero entrar na polêmica de ficar criticando pecados de pessoas, etc. Mas vamos falar de um negócio que a gente vê notícias lá, dos pancadões, baile funk. Você acha que alguém que está lá no baile funk, que não conhece a Deus, que está lá bebendo, se drogando, saindo com a pessoa que ele quiser fazer, ele tem algum peso na consciência? Ou ele acha que ele está vivendo a vida dele e que aquilo é liberdade? O que vocês acham? Ele acha que aquilo é liberdade. Você acha que ele vai dormir, tipo assim, nossa, não, eu estou fazendo isso desagrada a Deus, poxa, como eu sou mal. É isso que eles pensam ou não? Vivem... Não. Olha, eu acho que não, porque se ele faz tudo isso é porque ele nem conhece direito. Exato. E olha que interessante. Tá vendo conforme ele quer, né? Aproveitar o máximo possível enquanto não vê amanhã, né? Exato. Ou seja, ele é livre. E Pra aí, ele, se você, só aquele se momento, você né? for... Eterno então, tipo, ele vai
querer, de certa forma, aproveitar, entre aspas, já que ele não acredita na vida eterna. Exatamente. Exatamente. Mas olha que interessante. Aí vamos supor que você vai lá e fala assim, vamos marcar um evangelismo. Vamos pegar esses jovens que pensam assim e vamos lá falar para eles do evangelho, de Cristo, da salvação. Sabe o que eles vão falar para você? Provavelmente, não, na verdade eu sou livre. Você que é escravo desse jugo de vai para a igreja, tem que orar, tudo que você faz é pecado, você não pode fazer nada, você não pode ir numa festa, você não pode beber, você não pode, cara, você é um escravo, você tá num mundo quadradinho aí, cara, você tem que viver sua vida. Então olha que paradoxo, né? Então ele não sente peso algum em fazer isso, mas eu tenho certeza que se algum de nós, um dia na vida, fôssemos numa festa como essa, a gente ia para casa e falar assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Você ia se entristecer, porque você conhece a lei de Deus. Então, você tem duas formas de viver. Ou você é aliás, desculpa, eu falei duas, mas são três, tá? Ou você é um legalista e acha que você é o melhor, porque você cumpre toda a lei. Ou você é o libertino e acha que você não precisa da lei e faz o que você quiser. Ou você é como a maioria de nós somos. Você sabe que a lei existe, que ela é boa, e você sabe que você, por mais que você queira cumpri-la, você não consegue. E aí você vira a pessoa triste e desesperada, porque você fala, eu sei o que é certo, mas eu não consigo fazer. E é isso que nós vamos ver agora no próximo versículo, tá? Na próxima slide. Então vamos lá. A gente falou muito mal da lei agora, né? Próximo slide. Então a lei é pecado? Mas não foi o próprio Deus quem revelou a lei? O que vocês acham dessa pergunta que o próprio Paulo ele faz ali no versículo 7? A lei é pecado? Eu acho que, tipo assim, não é a lei que é pecado, mas é pecado como as pessoas interpretam ela. Sei lá. Isso, tá no caminho, é isso aí. As pessoas, tipo, elas acham que elas vão conseguir cumprir a lei, mas elas Tipo, não a lei é conseguem importante, meio mas assim. ela não é tudo, entendeu? Ela não é o essencial que vai te levar pro céu. É isso. Tipo, não adianta você querer, você falar, eu vou pro céu porque eu sigo a lei, que nem o Marcos falou. Você tem que entender Exato. que o que leva pra céu é Jesus e não a lei. Isso. Aí olha que interessante, ó. Eu vou ler aqui, ó, o versículo 7, tá? Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. Novamente Paulo enfatiza, né? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Conforme a gente já falou, né? O exemplo da velocidade máxima. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Aí eu faço uma pergunta, pode ir para o próximo slide, Will? E aí eu faço uma pergunta para vocês. Por que de tantos pecados que existem, por que Paulo usou o exemplo da cobiça? Alguém tem, tipo, chuta alguma coisa? Por que ele usou exatamente cobiça? Ele não falou o homicídio, o adultério? Talvez porque seja um pecado que estava acontecendo lá na igreja de Roma. Talvez, mas eu acho que é outro motivo. Mas pode ser, André, pode ser. Porque, tipo, sei lá, as pessoas cobiçavam muito o céu, cobiçavam as coisas de Deus, mas elas cumpriam só a lei, elas não tinham um relacionamento. Ou elas, tipo, cobiçavam muito as obras da carne. Eu acho que é mais nesse sentido. É mais nas obras da carne. Seguiam a lei. Ele está falando sobre o pecado mesmo. O que acontece aqui? Pensa assim, se Paulo fosse assim, se a lei não me dissesse não matarás, eu não saberia que era errado. Você acha que isso é verdade ou não? Por exemplo, Caim matou Abel, certo? Já existia a lei? A nossa consciência já diz pra gente, né? Já meio que dá pra gente uma noção. O Espírito Santo sempre trabalha no nosso coração, né? Mostrando ótimo.
Mário, eu acho que cortou. Eu falei que o Espírito Santo trabalha no nosso coração, né? Dizendo que é certo e que é errado. Isso. Aí olha que interessante. Caim matou Abel antes da lei ser dada. E ele sabia que aquilo era errado, que aquilo era pecado. Então, o que eu penso aqui, tá? O assassinato, ele é fácil de você reconhecer. Uma pessoa cometeu um homicídio, pecado. O adultério, o esposo traiu a esposa ou vice-versa, é fácil de reconhecer, é pecado. O falso testemunho, chega em um irmão e fala mal do outro irmão, olha, o irmão fez isso, tal, é pecado. E é claro, a cobiça está dentro do seu coração. Você sabia que você pode cometer o pecado da cobiça na frente de 1 milhão de pessoas, sem a pessoa saber que você está cometendo esse pecado? Então, Paulo, quando ele usa esse exemplo, ele quer fazer com que a gente olhe para nós mesmos. E quando ele fala, se a lei não me dissesse, não cobiçarás, eu não saberia que era pecado. E aí que está a parte que é incrível, né, na lei. Quando Paulo fala da lei, ele quebra aqui o argumento dos legalistas, né? Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não falo mal de ninguém, eu honro meu pai e a minha mãe. Só que aí a dúvida que fica pra gente, né? Eu já cobicei alguma coisa que eu não deveria? E aí, se a gente for honesto, é aquela questão, né? Não precisa falar aqui para todo mundo, mas se nós formos honestos com nós mesmos e diante de Deus, nós sabemos o que o nosso coração, mesmo que nós não queiramos, ele faz. Ele cobiça, não cobiça? Ele cobiça aquilo que é errado, e aí você, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, você sabe que aquilo é errado, você ora a Deus, pede perdão e fala, Senhor, eu não quero ir por esse caminho. Mas você não pode negar que isso já aconteceu. É como se o pecado viesse e você tivesse que ficar lutando contra ele. Então, quando ele dá esse exemplo da cobiça, eu acho que não tinha um melhor exemplo para ele trazer aqui. Porque ele tira todo o argumento do legalista e do libertino. Então ele fala, você sabe de que eu estou falando. Você não precisa ficar se justificando. E aí, ele chega num ponto, e a gente já viu, né, que a lei é pecado de maneira nenhuma, ele já respondeu. Ele usa o exemplo da cobiça, só que aí depois ele fala o seguinte ali no versículo 9. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Isso fala do que a gente já comentou, né? Como a lei de Deus, ela está gravada em nossos corações, nós sabemos que nós não conseguimos nos achegar a Deus. E aí o que acontece? Toda vez que eu olho a lei de Deus, que é pura, santa, boa, eu morro. Porque eu falo, eu não consigo cumpri-la, por mais que eu deseje. E aí ali a gente entra naquela questão, acho que a Mari até já comentou. Então quer dizer que o problema está na lei? O que vocês acham? O fato de a lei ter vindo para nós, e quando nós lemos a lei, nós morremos, não, o problema está na lei? O problema está na gente, porque a lei fala que a gente, se a gente não tivesse esse pecado, a gente não ia precisar da lei, entendeu? Não ia precisar da lei falar pra gente. E o pecado tá dentro de nós, né? É uma coisa que a gente adquire com o tempo. Então o pecado tá dentro da gente, dentro do nosso coração, né? Na nossa cabeça. Exatamente. Vocês são bons nisso, hein? Exatamente. O pecado está dentro de nós. Quer ver? Vou dar um exemplo, assim, é um exemplo bem hipotético, tá? Suponha que Adão tivesse recebido essa lei e que Adão não tivesse caído e que nós fôssemos todos descendentes de Adão antes do pecado. A gente está no mundo perfeito, tá? Primeiro que a gente está no Éden ainda. E aí Deus manda essa lei. Olha, você tem que viver assim, não cobiçarás, não. Sabe o que nós íamos fazer? A gente ia se alegrar todos os dias na lei. Como Deus é bom,
como Deus olha, é tudo perfeito. Nossa, a gente não pode matar ninguém mesmo, porque Deus é o autor da vida. Nossa, a gente não pode falar mal de ninguém mesmo, porque todos nós somos iguais perante Deus. Tipo assim, a gente tá falando do céu, certo? Então não existe aqui ainda. Aliás, nem vai existir, isso aqui é só no céu. E só tinha no Éden também antes da queda. Então, como nós estamos vivendo nesse intervalo entre a queda e a salvação, que é o dia que Cristo voltará para nos buscar, é o que vocês já falaram, nós já nascemos pecadores. Então, quando a lei me fala o que é bom, eu morro não porque a lei é ruim, mas porque eu sou pecador. E aí, olha o que Paulo fala no versículo 11. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. O que vocês entendem nessa passagem? Quem nos enganou para que a lei, na verdade, se tornasse morte para nós? Satanás, né? Nós mesmos, né? Pecado, né? Porque ele fez a gente, faz a ficar gente pecar, e quando a gente peca, a lei, tipo, a gente não consegue cumprir a lei. Exato. Fomos enganados pelo pecado. É como se fosse assim, ó, vamos fazer uma ilustração. A gente Adão foi caiu. enganado pelo nosso próprio coração. E a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, né? É. Olha aí, ó. É isso aí mesmo. É exatamente esse o ponto. E aí, André, mas eu acho que um ponto importante vamos falar da origem. A gente sabe quem enganou o homem e a mulher foi a serpente, que era o próprio Satanás, certo? Então, de fato, o pecado entrou no mundo porque o homem deu espaço. Mas quem tentou o homem foi Satanás. Então, nós sabemos que é impossível dissociar o pecado de Satanás, certo? Mas isso que a Mari comentou, eu acho que faz, nesse texto aqui, talvez seja a melhor explicação, que é o nosso próprio pecado, a nossa natureza pecaminosa é que nos engana. É como se fosse assim, ó, Adão e Eva pecaram, e aí todos caíram, toda a humanidade caiu, certo? E aí Deus vem de encontro com o homem e fala assim, olha, eu vou mandar a lei, vocês têm que cumpri-la. Pensa você no dia, né? Nossa, que alegria, né? Agora Deus vai dar mais uma chance. Ele me deu uma lei que se eu seguir ela, eu tô salvo. Aí você fala assim, poxa, que legal, aqui, ó, não matarás, pô, não matei ninguém até hoje. Não vai honrar o pai e a mãe, não vai adulterar, nossa, que legal. Aí ele começa, não cobiçarás. Aí você já fala, a minha consciência tá me enganando. Eu não tô matando, por mais que eu queira matar aquele infeliz que tá me prejudicando, eu não vou matar, porque senão eu não vou pro céu. Aí o homem lá que é casado, nossa, por mais que ele tenha vontade de trair a esposa, não vou trair, porque senão eu não vou pro céu. Por mais que o pai pegue no pé dele, ele não vai desonrar o pai e a mãe, porque ele não vai pro céu. Mas a cobiça, quando eu percebi, eu já cobicei. E aí por isso que eu falo que ele deu um exemplo muito bom aqui, que é o do pecado da cobiça. E aí sabe o que acontece? Aquela alegria que você sentiu quando Deus deu uma lei para você cumprir, para teoricamente você achava que seria salvo, você descobre que na verdade ela só te condena. Ela é como se fosse aquela pessoa perfeita, como se fosse um juiz, na verdade. Ela é um juiz com um martelo na mão, falando assim, olha, não cobiçarás. É como se todos nós estivéssemos numa fila, Marcos, próximo. Tal, a lei fala isso, Marcos. Nos primeiros você já caiu, pum, tá fora, condenado. Honrarás a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. Bom, metade já tá condenado. Não falarás seu santo nome em vão. Bom, já foi mais 25%. Antes de chegar no 10º, já estava todo mundo frito, não tinha como sair disso. E aí Paulo ele fala que nós somos enganados pelo nosso próprio pecado e que quando Deus revela a lei dele, que é boa, que mostra os padrões de Deus, que são muito mais elevados, ela simplesmente nos mostra porque eu mereço o inferno. É exatamente esse o papel da lei. Então a lei não é ruim. Quem é ruim sou eu. E eu não consigo fugir da escravidão da lei, porque eu não consigo cumpri-la, mas eu não posso ser um libertino e falar, não, na verdade a lei é ruim e eu vou viver do meu jeito, vou me salvar de outra forma. Eu não posso.
Eu tenho que reconhecer, não, a lei de fato é perfeita. O ruim sou eu. E quem merece ser condenado justamente sou eu. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Isso. Então, o objetivo da lei, André, como você disse, é mostrar como o pecado é maligno e como a lei de Deus ela é santa e boa. Então, na verdade, e aí vamos, para a gente quebrar esse paradigma que a gente tem, né? Agora eu não vivo mais segundo a lei, eu vivo segundo a graça. Então, não é que a lei é ruim, o pecado é que é ruim, o pecado é que é maligno, né? E nós só poderíamos ser libertos do poder da lei, ou seja, do poder do pecado que eu cometo, que não cumpre a lei, através de alguém que cumprisse ela, que fosse santo. E é isso que nós vamos ver mais para frente. Eu vou ler aqui o versículo 14 e o 15 do capítulo 7 e o 16 também. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Vamos lá. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pergunta sobre essa passagem. Paulo está falando dele mesmo? Ele está falando do homem após a conversão? O que vocês acham? Acho que fala sobre o pecado, né? Que a gente faz o pecado que a gente quer. Não, acho que ele tá falando o homem mesmo antes e depois da conversão, né? Que essa é não. Acho que é depois da conversão. Pera aí, André, rapidinho. Acho que o Pedro tá falando. Pode continuar, Pedro. Acho que ele fala do pecado, né? Que a gente faz, a gente faz o pecado que não quer, mas o bem que a gente quer, a gente consegue fazer. Na verdade não é pegadinha, mas na verdade, só para falar para vocês, essa é uma dúvida muito polêmica, que ninguém tem a resposta. Porque assim, olha só, vamos supor que Paulo esteja falando sobre alguém que não conhece a Cristo, ou seja, antes da conversão. É uma pessoa que de fato ela é escrava da lei, como nós já vimos, e que de fato ela não consegue ser melhor porque ela é pecadora. E aí ele fala, fui vendido como escravo ao pecado. É estranho você falar que é um cristão, né? Porque nós não fomos vendidos como escravo ao pecado, nós fomos libertos dele, inclusive. Mas tem gente, aí vocês vão achar as duas linhas, tá? Que vai falar o seguinte, não, Paulo está falando da experiência dele mesmo, que mesmo tendo sido alcançado pelo Evangelho, ele continua com um conflito interno, que é, ele conhece a lei de Deus, sabe o que é certo, sabe o que tem que fazer, mas a carne dele continua querendo fazer as coisas que dão prazeres no mundo. E eles confundem ou atrelam essa parte ao que está escrito lá em Gálatas. Lembra do fruto da carne e do fruto do Espírito? Que da carne é prostituição, lascívia, desobediência. Então, só que do Espírito é amor, alegria, paz. E como se fosse o Espírito militando contra a carne contra o Espírito. E aí é uma guerra constante até o dia da nossa morte. Então, por isso que eu falo, tem gente que interpreta essa passagem dessa forma. Tem gente que fala que Paulo aqui está falando de antes de ser salvo e justificado por Cristo. Que é o que eu acredito, mas não é o que eu posso falar que todo mundo acha que é isso, entendeu? Então, tem as duas vertentes, tá? Não tem resposta muito clara. Ficou claro que... Mas assim, o que é importante aqui não é entender se é antes ou depois. Porque, de fato, nós não podemos negar que mesmo depois de nós recebermos a Jesus, a nossa natureza pecaminosa, ela morre?
pelo fato de nós termos recebido Jesus ou não? Não, nós continuamos com a natureza pecaminosa. A gente continua com a natureza pecaminosa. Isso, só que agora qual a diferença? Antes nós tínhamos uma lei que só olhava para mim e falava: Marcos, você é pecador e o seu salário é a morte. Agora eu tenho um redentor que olha para mim e fala assim: Marcos, você é pecador, mas perdoados são seus pecados. E aí eu me assusto e olho e falo assim: não, mas eu não mereço. E aí eu olho para a cruz e vejo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cumpriu toda a lei, que é perfeito, e que me justificou no sangue dele. E que me deu o Espírito Santo para que quando a natureza pecaminosa começa a aflorar, eu falo assim: opa, Senhor, me ajuda, porque eu não quero me afastar do Senhor cometendo esses pecados. Então é um conflito de fato. Mas o mais importante aqui não é saber se Paulo está falando dele, da gente após a conversão, de uma pessoa antes da conversão. O mais importante aqui é nós reconhecermos que, de fato, nós somos desse jeito. Que a gente sabe o que é bom, a gente sabe que evangelizar é bom. Quanto tempo faz que a gente não evangeliza? Faz tempo. Eu sei que, sei lá, ver alguns tipos de filme é ruim. Então, nada contra ir no cinema, tá? Nada contra aquele julgo de, tipo, não pode ouvir música, não pode ir no cinema e tal. Mas alguns tipos a gente tem que evitar mesmo. E aí eu vou lá e falo: não, mas esse filme deve ser bom, esse seriado deve ser bom. Mostra as coisas que não deveriam, eu sei que vai mostrar, mas aí eu vou lá e assisto. Então a chance da gente estar vendo uma série de seriados ali até a 12ª temporada é maior do que a gente ir fazer evangelismo. Então a gente sabe que é bom, sabe que tem que fazer, mas na hora da preguiça. E o que a gente sabe que não deve fazer, a gente vai lá e faz, certo? Se a gente reconhecer isso, já é o suficiente para a gente entender um pouco essa passagem aqui, tá? Aí, Marcão, mas só para deixar mais complicado, tem uma terceira linha ainda que fala que esse homem é um convicto, mas não é um convertido. Exato. Aí é pior. Aí é pior, mas ele fala exatamente isso. Que é... E ele deixa a certeza, e aí vai o spoiler da próxima aula, né? Que o que a gente precisa ver é que sem o Espírito Santo, a gente não consegue. Sem a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas, a gente não consegue agradar a Deus, a gente não consegue se converter, né? Então, exato. É tão complexa essa passagem que tem 3 linhas de pensamento, mas todas elas chegam no fato de que a gente não consegue cumprir a lei. Tanto um homem que não se converteu, quanto aquele que tem o conflito interno, quanto aquele que ainda está no meio do caminho, né? Que já é convicto, mas não é convertido. Esse cara aí, ó, o convicto, mas não convertido. Se você tá assim, igual esse bebezinho aí, ó, tranquilo, tá feliz da vida, olha, eu já sei que eu sou ruim, eu já sei que a lei é boa, mas se até o apóstolo Paulo tinha dificuldade, então eu tô tranquilo. Então toma cuidado, porque tem gente que lê essa passagem, sabe aquele hino, assim, pelo amor de Deus, nada contra, não sou nenhum crítico de hinos de igreja, tá? Mas sabe um hino que o pessoal canta? Então, liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa, se você está aqui, eu sei que eu venço o pecado e tal. Assim, eu tenho algumas resistências, primeiro porque se você está aqui e tal. Mas ali dá uma impressão, sabe do quê? Que a pessoa meio que assim, se converteu. Poxa, o próprio Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O próprio Jesus disse que o sangue dele purifica de todo pecado. O próprio Jesus disse que o Espírito Santo habita em nós, ele estará convosco e habitará em vós. Ele nos convence do pecado. A gente ora e sente o céu se abrindo, sente comunhão com Jesus. Poxa, eu não posso ficar nessa vida, tipo assim, eu peco porque minha natureza é assim mesmo, mas o Senhor me liberta de mim, enche a minha vida. Tipo assim, eu não posso ser essa inconstância toda, entendeu? Eu tenho que reconhecer que eu sou pecador,
E aí, não dando spoiler, porque isso é capítulo 8, tá? Capítulo 7 é pra gente sair daqui com convicção de que a gente é pecador. Não é pra dar muita esperança, não. Mas a gente tem que tomar cuidado com esse bebezinho. Tô tranquilo. Sou pecador mesmo, mas Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Não. A gente tem que olhar e falar assim, poxa, porque eu sou pecador, a cruz de Cristo foi necessária. Cristo derramou sangue na cruz, não foi de brincadeira, não foi para falar assim, olha, eu vou fazer uma prova de amor para vocês, olha como eu amo vocês, eu vou até morrer por vocês. Não. Cristo veio e morreu na cruz porque o pecado é maligno e ele nos levaria para o inferno. Então é essa a convicção que nós temos que ter aqui. E não essa inconstância do tipo, eu pequei, mas eu sou assim mesmo, então liberta-me de mim, enche-me do seu espírito para que eu possa vencer. Então toma cuidado com essa justificativa do tipo, igual esse bebezinho. Não, eu peco porque eu sou pecador, eu não posso me livrar disso mesmo. Beleza? Ficou claro o que eu quis dizer? Então, se você tá pensando igual esse bonequinho aqui, ó, esse menininho, é assim que eu toco pra vocês, tá? Então, se você tá assim, não, eu tô tranquilo, porque até Paulo tava tendo esses dilemas, então, se eu pecar é porque eu sou pecador mesmo. Não fique tranquilo com o pecado, tá bom? E aí, vamos lá, próximo slide, Will. Essa passagem, ela mostra o poder escravizador do pecado. Então, olha que interessante. Paulo não escreveu isso para você pecar e falar assim, olha, eu peco porque eu sou escravo do pecado, eu quero fazer o bem, mas eu não faço porque eu sou pecador. Tipo, se justificando. Paulo não está querendo que você use essa passagem para se justificar. Pelo contrário, ele, lá no versículo 21, olha o que ele vai falar. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, eu sei o que é certo, eu sei o que eu devo fazer. E isso é verdade. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Alguém me explica por que ele fala uma lei que atua em meus membros? Alguém tem um palpite? O que ele quer dizer? Uma lei que atua em meus membros, tornando-me prisioneiro da lei do pecado. Aí a gente lembra daquela musiquinha, cuidado ali onde vê. Exatamente. Olha, a Júlia tá cantando. Né? Então vamos lá. O que Paulo está falando aqui? Tem uma lei, que é a lei do pecado, que faz com que os meus olhos olhem para onde eles não deveriam olhar, os meus ouvidos ouçam o que eles não deveriam ouvir. E quando eu falo ouçam, é tipo assim, eu não tenho culpa se eu passei na rua e ouvi alguma coisa ruim. Quando eu falo ouvir, eu ponho meu ouvidinho lá porque eu falo assim, não, eu quero ouvir isso. Eu quero saber o que eles estão falando. Eu sei que não é bom. A minha boca fala o que eu não deveria falar. A minha mão pega o que eu não deveria pegar. E os meus pés me levam para onde eu não deveria ir. É isso que o pecado faz. Então, quando Paulo fala a lei do pecado que atua nos meus membros, com o meu corpo, com o corpo de pecador, eu quero fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, aquele homem que mata, ele pensa em matar, ele pega a arma, ele caminha até a vítima e ele assassina. Foi o que Caim fez com Abel, certo? Aquele que adultera, a mesma coisa. Deixa sua esposa em casa, vai uma viagem a trabalho, faz o que não deveria, maquina e comete o pecado. Aquele que levanta falso testemunho, ele, dentro da igreja, que é pior ainda, ele chega num grupo, conta uma mentira sobre uma determinada pessoa, aquilo vira um escândalo, a pessoa se entristece, ele vai lá com os pés dele, junta um grupo
primeiro, ele peca porque fala, segundo, os outros porque ouvem o que ele está falando. Então, o que Paulo está falando é que a lei do pecado, ela é isso, e não dá para fugir disso. E aí ele chega no que eu acho que se tem uma coisa para a gente guardar dessa aula do capítulo 7, é esse versículo 24, tá? É como se o homem, depois de entender toda a malignidade do pecado dele e como ele é falho, ele desse um grito de desespero. É como se o homem se desesperasse ao saber que ele é pecador e que ele não consegue se livrar. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a essa morte? Então, se tem um versículo para a gente guardar nesse capítulo 7, é esse, tá? É como se o homem se desesperasse a ponto de falar assim, poxa, eu sei que eu desejo habitar com Deus, eu quero ir para o céu, eu sei que a lei é boa, eu sei o que eu deveria fazer, mas eu não consigo, eu sou escravo do pecado. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então é um grito desesperador, é como se não houvesse mais esperanças para esse homem, que ele está gritando, né, dessa forma. Mas aí, próximo slide, e último para a gente encerrar, e aí é uma introdução para a próxima aula, né, que é o capítulo 8, que aí é onde vem a nossa esperança. É como se a gente gritasse desesperado, miserável homem que sou, e aí o versículo 25 é como se ele desse um descanso, como se fosse um bálsamo para a nossa alma desesperada. Né? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então, a única esperança que você pode encontrar depois de reconhecer que você é pecador é essa. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. E aí a gente, fazendo um resumo, né, de todo esse capítulo, quando Paulo fala da alusão do homem, do marido e da mulher, né, que o homem está casado com a lei e a única forma de se livrar dela é na morte. Então nós morremos para a lei, não estamos mais debaixo da condenação da lei e nascemos para Cristo. E é por isso que ele fala, a única forma de você escapar é através de Cristo Jesus nosso Senhor. E aí a gente se lembra daquela passagem, né, eu até anotei aqui em João 8,36, quando Jesus está explicando aos judeus que eles são escravos do pecado. Só que aí ele dá uma válvula de escape, né? Ele fala, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o papel da lei, que é santa, que é pura, que é boa, que mostra o padrão de excelência de Deus, ela é te mostrar o quão pecador você é. E aí o que o André já comentou, né? Se nós não tivéssemos a lei de Deus e nós não fôssemos confrontados com ela, nós não entenderíamos como o pecado é maligno e não entenderíamos a importância da cruz de Cristo. Então, o papel da lei era apontar para Cristo, que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que cumpria todas essas exigências de perfeição. E é por isso que ele é o nosso sacerdote, né? O Cordeiro de Deus que derramou o sangue de uma vez por todas, como está lá em Hebreus. Então essa é a lição de hoje, é o capítulo talvez mais difícil de ler, porque ele é um capítulo que te confronta, é o que eu falei, independente da interpretação, se é para uma pessoa que ainda não se converteu e que ainda é escrava do pecado, o que eu acho difícil, porque de fato uma pessoa pecadora, ela é igual aquela libertina que a gente comentou. Ele não se preocupa se ele está pecando, ele acha que ele é livre. Aqui dá uma impressão mais daquele terceiro caso que o Will comentou. É aquele que entendeu que ele é pecador, mas ele sabe o que é certo, mas ele ainda fica meio que se justificando, né? Tipo assim, eu peco porque eu sou pecador mesmo, mas eu sei o que é bom. Então ele é convencido, mas não convertido. Ele sabe que é pecador, sabe que Deus é bom, mas ele não se converte, não quer mudar. Então, essa lição é um pouco dura, né? Ela confronta de fato
a nossa pecaminosidade, a nossa vida, mas tudo que vem de Deus é bom. Então a lei, por mais que a gente fale, eu não estou mais embaixo da lei, cuidado. Não, você não tem que descartar a lei. Você se incomoda com a lei porque ela é santa e você é pecador. E é essa mensagem que Paulo traz aqui e que dá desespero, né? A ponto de a gente olhar e ver um homem gritando quase, né? Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus que veio essa convicção de pecado sobre nós que estamos aqui. Porque se não viesse essa convicção de pecado, como eu já disse, a cruz de Cristo não faria muito sentido. Você chegar para alguém que não tem convicção de pecado e falar da cruz de Cristo, você está falando de mais um líder religioso. Ele pode falar de várias pessoas que entregaram a vida por um bem maior. Por exemplo, soldados na guerra, eles vão e morrem pelo seu país, certo? Eu tenho certeza que uma mãe que vê um filho doente, ela morreria para doar um órgão para o filho doente. Você vê vários heróis durante a história que entregaram a própria vida por alguma causa, né? A causa maior. Mas quando nós temos a convicção do pecado e quão maligno ele é perante Deus e o que ele vai fazer conosco, que é nos levar para o inferno, e aí eu ouvi uma frase interessante, né? Você tem que ter medo muito mais do pecado do que da morte. Porque a morte do salvo, o máximo que ela faz com você é te levar aos pés do Senhor Jesus. A morte não te separa de Cristo, pelo contrário, a morte te leva para habitar com Cristo para sempre. O pecado te afasta de Cristo para sempre. Então, se for para temer alguma coisa, que não seja a morte, que seja o pecado. E aí, concluindo, Paulo chega nessa conclusão e ele dá essa mensagem de alívio. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mostrando que vem de Deus a salvação e a libertação do nosso pecado. Amém? Amém. Meio um pouco pesado esse capítulo ou não? O que vocês acham? Foi bênção. Reflexão. Algum comentário? Pode, tá livre aí, viu? É engraçado a gente ver, né, que ele vai dando dicas, né? No capítulo 6, ele deu uma dica. No 6:17 ele falou, graças a Deus vocês ouviram esse evangelho. E aí no 7 ele fala de novo, né? Graças a Deus, porque a nossa resposta é Jesus Cristo. Então, para todo esse conflito tem uma resposta, né? A gente vai ver que vem de Deus. Que vem de Deus, que não vem da gente. E aí a gente vai ver essa resposta no capítulo 8. Então não percam a próxima aula. Por enquanto, a gente só tem que ter convicção que a gente é pecador. Isso aí. Mas com a esperança. Com a esperança. E aí, graças a Deus que ele colocou esse versículo 25. Porque imagina se parasse no versículo 24. Miserável homem que sou. Você ia ficar uma semana inteira desesperado. Então, você vai embora dessa aula sabendo que tem mensagem de esperança aí a partir do versículo 8, do capítulo 8. Amém. E aí, o Marcos deu um exemplo aqui que é o melhor exemplo para a gente ter da lei, né? Ele falou aqui de imaginar um mundo hipotético, né? Em que o homem não tivesse caído e que Deus tivesse mostrado a lei, né? A lei nada mais é do que como Deus é. Então, se a gente não tivesse pecado, né? Como o Marcos citou aqui, a gente ia olhar para a lei e ia falar assim, nossa, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, como Deus é santo. Mas como a gente tem o pecado, né? A gente olha e fala assim, nossa, quer dizer que eu não posso fazer isso? Quer dizer que eu tenho que viver preso? Você vê como o pecado altera a nossa visão espiritual da lei, né? Então, ao invés da gente olhar para a lei como a imagem de um Deus infinitamente santo, infinitamente misericordioso, a gente olha para a lei como assim, eu tenho que viver preso.
Deus me proibiu de tudo. Me fez, mas não deixou fazer nada. Né? Mas o problema do estudo bíblico, na verdade, não é entender, é aplicar. Tem um pastor que eu ouvi que ele falou o seguinte: o nosso maior dilema não é entender todos os assuntos complexos da Bíblia. Escatologia, final dos tempos, Jesus vem antes, depois, tribulação. Não é isso. O nosso maior dificuldade é que Jesus falou assim: olha, vocês têm que orar sem cessar. Eu aprendi uma coisa, eu tenho que orar sem cessar. Pergunta se eu oro sem cessar. Então, o difícil é aplicar o que a gente já sabe, e não conhecer todo o resto. Tchau, gente. Obrigado. Que vem Romanos 8, hein? Até quarta. Até quarta, se Deus quiser. Quarta-feira é nóis.